Já faz dias, presos na escuridão, no interior de uma montanha. A chuva torrencial cai lá fora e você não sabe que isso pode significar um fim antecipado do que tinha imaginado. Seus amigos estão calados e tudo o que você pode ouvir agora é o gotejar de água nas paredes da caverna. Você está exausto, com fome, amontoado com seus amigos em uma câmara da caverna onde a água da enchente ainda não chegou, mas sabe-se a qualquer momento pode subir e o pensamento disso o horroriza. O que você não sabe é que a mídia e o público do mundo todo estão esperando e rezando para que você saia vivo, rezando para que você ainda esteja vivo. Você se encolhe contra seu amigo para se aquecer. Você fica parado para preservar energia. Você reza por socorristas, vozes do abismo sombrio, mas com o passar do tempo, você começa a perder a esperança. Esta é a história dos meninos tailandeses presos em uma caverna, uma das histórias mais emocionantes e fascinantes que pessoas de todo o mundo seguiram do início ao fim. É uma história de heroísmo, coragem e colaboração global. Um épico resgate que entrou para os anais das verdadeiras histórias de sobrevivência. Esses garotos ficaram presos por 18 dias. Você pode se perguntar como eles sobreviveram. Como eles saíram? Vamos começar do começo. Era 23 de junho de 2018, o aniversário de um dos meninos. Ele acabara de completar 17 anos. Em casa, um bolo de aniversário do Bob Esponja esperava por ele, mas ele nunca o viu. Ele é um dos meninos mais velhos de um time de futebol chamado Javalis Selvagens. O restante da equipe tinha entre 11 e 16 anos. Havia 12 meninos no total e seu treinador, um rapaz de 25 anos chamado Aki. A equipe estava praticando naquele dia em sua aldeia na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia. Esta é uma parte muito bonita do mundo, com arrozais sem fim, montanhas cobertas de selva, mas também cavernas incrivelmente perigosas. É a estação chuvosa do norte da Tailândia, e quando chove, chove muito mesmo. Em questão de minutos, as ruas podem ser inundadas, os arrozais se afogam na água e os que vivem na área estão bem cientes dos perigos de tais chuvas. Mas os garotos, empolgados com o treino, queriam se aventurar, e isso os levou a trazer as bicicletas pelos arrozais e subir a montanha. Lá em cima, havia um de seus lugares favoritos, o complexo da caverna de Tan Luang. Eles gostavam de entrar em suas profundezas e explorar, mas esse não era um bom dia para a exploração. Normalmente, durante a estação chuvosa, a caverna é uma área proibida, devido ao fato de que chuvas fortes podem encher a caverna com água. Os meninos não se importaram ou não sabiam, então estacionaram suas bicicletas e entraram. Não era como se eles tivessem feito isso antes. No passado, eles andaram até 8 quilômetros na escuridão apenas com lanternas baratas. Para eles, foi uma espécie de desafio, uma iniciação. Este dia não foi diferente e, como antes, eles não deixaram apenas as bicicletas, mas também as mochilas. Enquanto isso, os pais do aniversariante esperavam em casa. Cada vez ficava mais escuro. Algo estava errado. Mal sabiam os pais que a equipe havia se aventurado muito longe nessa enorme caverna, o quarto maior complexo de cavernas do país. Se você traduzir seu nome completo em tailandês para o português, o significado será a grande caverna e fonte de água da Dama Adormecida. Essa Dama Adormecida era conhecida por ter comido pessoas no passado, exploradores que haviam entrado e nunca saído. Mais tarde, um guia expatriado que trabalha na Tailândia disse à BBC que a caverna estava lamacenta e a água passava rapidamente por ela. Em dias de chuva forte, mesmo os espeleólogos mais experientes evitavam chegar perto. E, portanto, temos um monte de garotos que caminharam para o interior da caverna e, do lado de fora, uma tempestade toda poderosa estourou. Quando a escuridão caiu e as chuvas ficaram mais fortes, os pais conversaram sobre como alguns meninos discutiram entrar na caverna. Agora havia pânico e esse pânico se transformou em um medo intenso quando os pais foram à entrada da caverna e viram as bicicletas e as malas dos filhos. Dentro da caverna, os meninos agora sabiam que estavam com problemas. Não só a chuva caía do lado de fora, mas caía por dias a fio. De repente, eles se viram cercados por água que continuava subindo, uma inundação repentina que parecia ter ocorrido ao seu redor.
O treinador deles disse: "Vá, suba, saia daqui ou vamos nos afogar." Eles não podiam voltar atrás e assim se afastaram ainda mais na escuridão. A trilha que eles usavam agora era um rio, um lugar sem volta. Eles passaram por um lugar que geralmente ficava seco, apelidado de Praia de Pattaya, mas até isso inundou. Era o local favorito deles também. Eventualmente, eles conseguiram encontrar uma câmara onde pudessem se sentar. Talvez eles imaginassem que a água diminuiria, mas não, eles ficariam ali, sem comida, por 18 dias. Eles tinham lanternas, mas foram instruídos a usá-las apenas de vez em quando. Não era hora de ter medo no escuro. Aki, o treinador, fez uma tentativa de nadar na água, mas ele logo nadou de volta. Foi ficar ou morrer. Eles usaram pedras para se levar para ficar longe da água. No escuro, o treinador disse aos meninos preocupados que a única coisa a fazer agora era manter a calma. Ele foi um monge no passado e disse aos meninos que uma maneira de superar isso era pensando no nada, esvaziando a mente, meditando. E foi o que eles fizeram. Eles também tiveram muita sorte, porque embora o corpo humano possa passar longos períodos sem comida, a água é extremamente necessária. Eles não tiveram que recorrer a beber água barrenta do chão, porque a água natural e limpa escorria pelas paredes da caverna. Eles tinham ar suficiente por causa das rochas porosas de calcário e das rachaduras, embora não soubessem que o nível de oxigênio diminuiria cada vez mais. Eles poderiam sobreviver, mas por quanto tempo? Mais tarde, Aki disse à mídia: "Tentei não contar aos meninos que ficamos presos na caverna. Eu só disse a eles algo positivo. E foi isso. Sentaram-se lá, oraram, meditaram e permaneceram calmos, como se não estivessem com uma fome do inferno." Fora da caverna, uma operação de resgate envolvendo pessoas de todo o mundo estava acontecendo. Dentro de alguns dias, dificilmente havia um canal de notícias que não noticiasse essa operação. A polícia tailandesa, as agências governamentais e os oficiais da marinha tailandesa estavam lá, e tragicamente, um desses oficiais morreria afogado mais tarde. Um problema é que o complexo era grande demais e os meninos poderiam estar em qualquer lugar daquela caverna. Felizmente, um garoto que não foi naquele dia disse aos pais e equipes de resgate que eles gostavam de ir a um lugar chamado Praia Pattaya. Isso foi de alguma ajuda. Mergulhadores de vários países apareceram, incluindo do Reino Unido, EUA, Austrália e China, todos trabalhando com mergulhadores tailandeses. Muitos outros especialistas de todo o mundo também estavam envolvidos. Foi um dos mergulhadores britânicos que fez o primeiro contato e foi filmado, uma cena que trouxe lágrimas aos olhos de muitas pessoas. Mais tarde, um desses mergulhadores disse à BBC: "Onde quer que exista espaço, nós gritamos e sentimos os cheiros das crianças antes de vê-las ou ouvi-las." E então, eles começaram a se comunicar com as crianças. O britânico perguntou: "Quantos de vocês estão aí?" Os meninos gritaram de volta: 13, ao qual ele respondeu: "Brilhante." Eles estavam todos vivos. "Muitas pessoas estão chegando", disse o mergulhador. "Somos os primeiros." Hilariamente, um dos meninos gritou: "Que dia é hoje?" Eles não sabiam bem o dia, mas disseram aos meninos que estavam na caverna há 10 dias. O que eles sabiam é que eles estavam no escuro, sem ideia de quanto tempo se passou. "Você é muito forte", gritou o mergulhador. Foi incrível ver aquelas crianças pequenas todas juntas naquela parte da caverna que salvou suas vidas. Os mergulhadores nadaram até eles usando uma linha e quando chegaram, uma das crianças disse: "Estamos muito felizes", quase como se ele tivesse aprendido a frase na escola. O mergulhador respondeu: "Nós também estamos felizes." E quando o mundo soube disso, parecia que finalmente havíamos sido abençoados por boas notícias. Os tailandeses sorriram naquele dia, comemorando depois de dias dizendo "Su Su", que se traduz em "lute, lute". Os meninos haviam brigado e vencido, bem, quase. Eles até tiveram a oportunidade de escrever em papel para os pais, com a maioria dos meninos dizendo que amavam a mãe e o pai e que não precisavam se preocupar, eles estavam bem. Os pais responderam dizendo que os amavam. Eles tinham uma mensagem especial para Aki, que escrevera para os pais dizendo que sentia muito por ter levado os filhos para a caverna. Os pais escreveram: "As mães e os pais, nenhum deles está com raiva de você. Você entrou com eles e deve sair com eles também." Mas rapidamente surgiu um novo problema, e parecia que os meninos ainda não estavam seguros, e de longe não estavam.
Veja bem, eles foram encontrados no dia 10 e, como você sabe, não saíram por alguns dias depois disso. Os espeleólogos que os encontraram pertenciam ao Conselho Britânico de Resgate em Cavernas e se juntaram a espeleólogos especializados da França e Bélgica. Estes são alguns dos melhores espeleólogos do mundo. Eles literalmente arriscaram suas vidas para encontrar os meninos e, como você sabe, um oficial da Marinha tailandesa perdeu a vida ali. Era um sistema perigoso de cavernas e ainda podia tirar mais vidas. Então, como nessa terra, um bando de crianças sem equipamento deveria sair da caverna. Eram cerca de 4 quilômetros de mergulho extremamente perigosos, e lá fora a chuva continuava a cair. Não era certo de forma alguma que os meninos fossem conseguir e novamente o público rezou. Nessa época, a busca teve que ser adiada. Era perigoso demais, pois as chuvas eram muito fortes. Mais uma vez, pessoas de toda a Tailândia se uniram em oração e em suas cabeças disseram essas palavras: Su-su. Mas agora, o resultado não parecia nada bom. Os meninos queriam apenas uma coisa, além de serem resgatados. Eles queriam comida. O que eles queriam? Eles pediram o pad kaprou, que é arroz com carne frita, pimentões e folhas de manjericão. Infelizmente, tudo o que eles conseguiram foi uma dieta líquida cheia de vitaminas, porque os médicos disseram que era disso que eles precisavam, não um prato picante com muito óleo. Pelo menos, um dos meninos comemorou seu aniversário com alguma esperança. Uma das mães dos meninos disse à imprensa: o oficial da Marinha praticava há tanto tempo e era muito forte, mas também morreu. E quanto a um garoto que nunca mergulhou antes? Ela estava absolutamente certa. Até mesmo o mago da tecnologia Elon Musk se ofereceu para ajudar, dizendo que seus engenheiros da SpaceX e da companhia Boring criariam um pod que traria os meninos para fora. Mas um pod simplesmente não funcionaria nas condições que eles se encontravam. O resgate foi interrompido momentaneamente, mas então chegaram as más notícias. Mais chuvas estavam por vir, e se os meninos não fossem retirados logo, a caverna seria inundada e eles morreriam dentro da caverna. Foi então que foi acordado que 5 fuzileiros da Marinha tailandesa e 18 mergulhadores estrangeiros atuariam na missão. Dizia-se que o garoto mais fraco deveria sair primeiro, mas Aki disse que todo mundo estava bem, ninguém estava realmente fraco. Aki disse que os meninos que moravam mais longe podiam ir primeiro, pois tinham a maior distância para ir de bicicleta para casa. Ele realmente não tinha ideia de que o mundo os estava observando e que havia milhares de pessoas que estavam do lado de fora daquela caverna. Os mergulhadores britânicos que encontraram os garotos lideraram a operação, com muitos outros mergulhadores seguindo e muitos tailandeses esperando nos postos de controle para levar os rapazes até lá. Como os meninos não podiam entrar em pânico, foi decidido que eles deveriam receber uma anestesia, então um médico também foi junto. Para tirá-los, primeiro eles tiveram que vestir um traje de mergulho, em seguida, uma máscara facial de oxigênio foi colocada sobre a cabeça. Eles também usavam uma jaqueta de flutuação. Depois do anestésico, eles ficaram inconscientes e então era sobre retirá-los. O problema, ou um dos muitos problemas, era que o garoto só ficaria inconsciente por 45 minutos, portanto, os mergulhadores precisavam ser treinados pelo médico para administrar anestesia. A viagem de volta levou horas e estava cheia de perigos. Em momentos difíceis, os garotos tinham que ser empurrados com força pelas frestas, mas o tempo todo, os mergulhadores tinham que ter muito cuidado para não deixar nada empurrar sua máscara. Os mergulhadores também mantinham a cabeça erguida para confirmar que atingisse eles e não os meninos. Não é necessário dizer que a visibilidade era muito ruim. Quando atingiram uma seção seca, eles tiveram que ser arrastados pelo esticador, ter suas máscaras removidas e depois presas novamente quando voltavam para outra seção inundada. Polias e sistemas de correntes foram usados para colocá-los sobre a areia. Eles tiveram que ser cuidadosamente carregados sobre rochas. Era uma operação em cadeia envolvendo centenas de pessoas. Em 10 de julho, os últimos 4 meninos foram conduzidos para o lado de fora da caverna e ovacionados por quem ansiosamente aguardava seu resgate. Foi relatado que algumas crianças sofreram pequenos arranhões, mas surpreendentemente, todas estavam em boas condições. A perda média de peso foi de 2 quilos, o que não é muito por 18 dias sem nada além de água. Eles tiveram que ficar em quarentena porque se pensava que eles poderiam ter contraído infecções perigosas, mas estavam bem.
Foi um pouco triste ver fotos de seus pais acenando para eles através das paredes de vidro, sem poder abraçá-los ainda. Por um tempo, os meninos também tiveram que usar óculos escuros, pois tanto tempo no escuro tornou seus olhos muito sensíveis à luz. As pessoas tentaram culpar o treinador por entrar na caverna durante as chuvas. Um mergulhador britânico logo respondeu a isso dizendo: "Ninguém tem culpa, nem o treinador, nem os garotos. Eles tiveram muita sorte. Não era apenas a chuva naquele dia. A montanha é como uma esponja, e as águas das chuvas anteriores estavam aumentando os níveis da água." O próprio treinador, após o resgate, disse: "Gostaria de expressar minha gratidão por pessoas de todo o mundo, funcionários e voluntários que vieram nos ajudar. Prometemos ser bons cidadãos da sociedade." Um dos meninos resgatados se chamava Titã, e ele disse: "Fiquei muito feliz em ver meu pai e minha mãe. Eu me sinto mais aquecido. Eu estava muito feliz. Eu chorei." Achamos que algumas lágrimas foram derramadas ao redor do mundo quando aqueles meninos estavam em casa, sãos e salvos. Desde então, os javalis selvagens viajaram pelo mundo e fizeram talk shows aqui e ali. Muitas pessoas ganharam prêmios por seus esforços durante o resgate, e é uma história muito boa no fim das contas. Em breve será lançado um filme sobre isso chamado A Caverna. Como você lidaria com 18 dias na caverna? Conte para a gente nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.